Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Porto Color. Boa noite. Começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates, sempre a partir das 22h15, logo após o Dois Toques. O nosso programa é um oferecimento da Galeazzi Sul. A Galeazzi Sul há 40 anos, a evolução dos metais. Também de Azof BM, a Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Porto Color. Porto Color Soluções Gráficas, a Porto Color atendendo através do WhatsApp. Tem o serviço da Porto Color na sua casa. O nosso programa pode ser conferido através das redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, @RDCTV Digital. Não deixe de nos acompanhar, @RDCTV Digital, no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. As nossas edições anteriores você também pode conferir, todas elas estão nos nossos canais. Nosso site rdctv.com.br, com as notícias que foram destaque ao longo da nossa programação e também as colunas dos analistas aqui da nossa emissora. Não deixe também de nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV no Rio Grande do Sul. RDC TV em todo o estado, e você pode mandar a sua mensagem, participar. A sua presença é muito importante para nós, não deixe de curtir, de compartilhar. Eu começo o programa de hoje falando sobre uma imagem que eu acho que é impactante, apesar de eu saber e de todos saberem, ela não é absolutamente inédita, mas que parece estar se tornando cada vez mais frequente, não apenas aqui, obviamente, mas vamos falar especificamente da capital, em todo o Brasil, que eu fiquei assustado, porque não tinha ainda visto, apesar de aqui nos arredores da RDC TV nós termos muita pobreza, quer dizer, uma área extremamente degradada da capital, aqui o Distrito 4, e nós termos uma mendicância muito grande, prostituição, drogadição, uma zona que foi infelizmente excluída do resto da sociedade. Existem outros lugares que são extremamente pobres, as Ilhas do Guaíba, nós sabemos, também tem uma história de descaso do Estado. E Porto Alegre é uma cidade que convive há muito tempo com a pobreza. E passando hoje pela rua, estava caminhando, eu vi uma cena que considero, infelizmente, bastante ligada ao atual momento. Quer dizer, é resultado do atual momento. Vi um mendigo defecando em plena rua, com um monte de gente passando, e uma quantidade muito grande de outras pessoas tentando sobreviver na base da venda de produtos na esquina, na entrada de supermercados, na saída de bancos, e em uma região de Porto Alegre onde isso não era visto. Então, significa que essa pobreza extrema ela vem se espalhando numa velocidade muito rápida. Porque os nossos pobres já são muito pobres e, portanto, quando nós estamos numa situação excepcional de empobrecimento, esses pobres não demoram para se tornar miseráveis. E a miserabilidade faz com que as pessoas tenham que se prostrar diante de um contexto que é imposto através de uma situação que não foi escolhida por ninguém, mas que, infelizmente, pela inoperância, incapacidade dos governantes em geral, acaba gerando esse aprofundamento. E nós não podemos permitir que a capital dos gaúchos se transforme, e eu disse isso à tarde e vou repetir hoje aqui no programa, não podemos permitir que a capital dos gaúchos e as nossas cidades em geral se tornem amontoados de empresários quebrados, desempregados e mendigos. Vejam, diante de uma situação em que nós temos a impossibilidade
de girar a roda da economia, os ricos se tornam menos ricos, a classe média alta se torna classe média, a classe média empobrece, os pobres ficam em situação de miserabilidade e os miseráveis nem se fala. E é isso que está acontecendo. E o decreto, e daí eu entro na questão do decreto, o decreto que foi promulgado pelo prefeito na madrugada de hoje, ele dá um empurrão muito forte. O decreto do prefeito Marquesan dá um empurrão muito, muito forte, muito incisivo no empobrecimento geral da capital. Cheio de discricionalidades obtusas que podem ser facilmente contestadas sob o ponto de vista da falta de lógica, que penalizam empreendedores, que penalizam trabalhadores e que, infelizmente, fazem com que a cidade vá ficando às moscas do ponto de vista econômico e social, porque o econômico e o social andam lado a lado. Nós vamos examinar o empobrecimento de Porto Alegre e o efeito que o decreto tem, né, sobre essa condição e as ações que foram e não foram tomadas pelo governo, de modo a nós entendermos o quadro geral que, infelizmente, impacta na nossa vida. Alguém poderá dizer assim, Guilherme, mas você não está acostumado com isso? Eu acho que ninguém deveria se acostumar com isso. Eu acho que ninguém deveria se acostumar em ver mendigos por aí. E não é aquele mendigo clássico, beberrão, aquele mendigo que tem problema psicológico, que tem problema mental. Não, é gente que está empobrecendo. Pais levando os filhos para vender bala na frente do supermercado, porque provavelmente perdeu o emprego e provavelmente não tem com quem deixar os filhos. E mães também, em profusão. Ah, Guilherme, você está sendo extremamente pessimista, você está sendo melodramático. Não, eu não estou. Eu estou apenas retratando a realidade. Uma realidade que se torna perene, uma realidade que se torna constante, mas que nós não podemos normatizar. Nós temos que combatê-la através de ações efetivas, através de um Estado que seja presente no que é importante. E eu, como liberal, defendo que o Estado deva ter uma presença muito forte na questão da saúde e na inclusão social, para que as pessoas possam ter o mínimo necessário para se desenvolver, ter autonomia, liberdade. Nós estamos vendo exatamente o contrário. Nós estamos vendo um Estado que gerencia a atividade econômica, a destrói através de decretos e, ao mesmo tempo, não investe naquilo que é sua alçada principal, a saúde. E, por não conseguir dar uma resposta na saúde, penaliza aqueles que geram a riqueza. Isso é um ciclo invertido de destruição que está, infelizmente, girando e produzindo pobres e miseráveis e mendigos e empobrecendo aqueles que têm a mínima capacidade de investir para fazer com que a cidade ande para frente. Nós não podemos perpetuar essa lógica perversa. E daí, só para completar, antes de apresentar os convidados de hoje do programa, e eu peço vênia pela abertura, nós tivemos hoje, e foi inclusive repercutido pelo UOL, uma matéria, estava lá na Orla do Guaíba, a nossa repórter Yasmin Luz, junto com o nosso repórter cinematográfico Rivelino, e eles flagraram esta imagem aí de uma festinha. As imagens hoje do nosso programa, comandado pelo Cláudio Andrade à tarde, o portal RDC, nós pegamos essa imagem aí de uma festinha rolando na Orla do Guaíba, né? Com lancha, com selfie, com funk, com eletrônico, enfim, com absoluta falta de empatia, com absoluta falta de qualquer tipo de consciência do momento em que estamos vivendo e que, felizmente, já está ganhando a repercussão necessária. Estava eu comentando hoje à tarde, o UOL repercutiu a nossa reportagem
E eu espero que providências sejam tomadas para evitar esse tipo de situação. Providências. O que a gente não espera é que o pessoal que cuida ali da área portuária passe a responsabilidade para a prefeitura e a prefeitura passe a responsabilidade para a área portuária. O velho jogo estatal do empurra de responsabilidades. Isso daí é absolutamente desmoralizante para o setor público. Porque neste mesmo dia em que essa festinha rolava, a cidade estava paralisada, os empresários e os trabalhadores estavam preocupados com o futuro da economia da capital e do Rio Grande do Sul, e as pessoas que estão doentes, enfermas, nas lotações dos hospitais, algumas delas morrendo, no outro ponto desta lógica perversa que eu falei aqui. Então, o absoluto distanciamento não social, mas moral da situação que nós vivemos, e do outro lado, a realidade crua e nua para a maioria da nossa população, que é infelizmente muito pobre. Esperamos que cenas assim não sejam toleradas. Tá? O setor público, às vezes, é muito rápido e efetivo em punir uma grande magazine no centro de Porto Alegre e mostrar isso para as redes sociais, como se fosse um grande feito, e muito ineficiente ao fiscalizar esse tipo de ação que busca, obviamente, passar por cima do regramento que é para todos. No programa de hoje, nós temos os nossos convidados, a vereadora Lourdes Sprenger. Bem-vinda, vereadora, boa noite. Prazer recebê-la aqui na RDC. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Ricardo Ômega, de Câmara Municipal. É muito importante este debate, que chegou para nós como novo fechamento de Porto Alegre. E era, Guilherme, sensibilizado, fala do empobrecimento de Porto Alegre. E também nos surpreende esta festa, num período em que está sendo constatado um aumento nas UTIs pelo contágio do Covid-19. Mas é assim, né, Guilherme? A falta de conscientização, disciplina sobre os riscos da pandemia leva as pessoas a agir irresponsavelmente, coloca em risco a si mesmo e aos outros, e não faz os cuidados básicos e nem sabem e nem querem seguir o protocolo. Máscara, distanciamento social, isso para essas pessoas, outras, não existe este comportamento. Então, o que acontece? O que aconteceu com o último decreto, depois de 57 decretos municipais, esse é o 57º, retrocedeu-se nas restrições de março. Os grandes estabelecimentos que tinham controle, inclusive de aferição de temperatura corporal, permissão de entrada somente com máscaras, hoje estão pagando um alto preço por terem que fechar novamente, fechar shoppings, quebrar mais uma quantia significativa de pequenos e médios comerciantes ou estabelecimentos, e o desemprego vai dobrar. Né? Já se viu no país que 50 milhões ganharam o auxílio de R$600. E quando terminasse R$600? Hoje, né, você viu a pobreza que relata aqui. E é desesperador, porque quando terminar o auxílio emergencial, o desemprego, a falta de perspectiva, aonde esse povo vai vir? Justamente o povo em parte de aproximadamente 600 mil em Porto Alegre. Na Câmara, nós temos feito todo um trabalho de aprovação para recursos, para a saúde, desde quando veio o fechamento em março. Estamos trabalhando por videoconferência. Nem nos gabinetes temos um trabalho de plantão para nós colaborarmos e cumprirmos o nosso papel de vereador. Muito bem.
Mas enquanto não tiver... Vereadora, só para a gente fazer a rodada inicial de cumprimentos, depois vocês vão ter mais espaço para a gente argumentar. Tá bem, pois é, eu não tinha o tempo aqui que eu tinha falado. É um bate-papo, vereadora, então a gente vai girar a roda várias vezes para cada um comentar, era só para introduzir basicamente o assunto com vocês. Nós temos uma reportagem introdutória aqui, foi feita pela Melanie. Eu gostaria de cumprimentar também a presença aqui no estúdio do Thiago Duarte, advogado. Boa noite, Thiago. Thiago Moisés. Deixa o Ricardo falar. É que hoje de tarde nós tivemos o Thiago Duarte aqui no nosso programa da Portal RDC. Deputado. Então, bem-vindo, Thiago Moisés, nosso parceiro aqui nos estúdios. Boa noite. Obrigado, Guilherme Macalossi. Thiago Duarte, inclusive, que é um grande deputado, já mandou um abraço para ele. E tem feito denúncias muito graves com relação à prefeitura, de tudo que a prefeitura gastou em publicidade e não investiu na saúde. Né? É um prazer retornar aqui na RDC TV no Cruzando as Conversas. Pena que a gente tem que abordar um tema tão ruim quanto o fechamento do comércio de novo. Muito bem. Ricardo Gomes também está conosco. Boa noite, vereador. Boa noite, Macalossi. Boa noite também para o doutor Thiago Moisés, grande amigo. Para a minha colega vereadora Lourdes também, tem uma atuação destacadíssima na Câmara. Prazer estar de volta ao programa e lamento mesmo que seja num momento como esse, em que a gente tem que tratar de estar unidos, temos que trabalhar todos juntos para vencer a epidemia, mas não podemos escapar e não podemos deixar de fazer as críticas e de dizer as concedidas sobre sucumbir junto com a saúde pública. É um momento delicado e nós temos que fazer o que tiver ao nosso alcance para enfrentar essa situação. Muito bem, eu vou, antes de passar a palavra para os nossos convidados, daí na primeira rodada de análises, eu vou ler a nota à imprensa do comando do 5º Distrito Naval, que foi enviada aqui. A Marinha do Brasil, por meio do comando do 5º Distrito Naval, esclarece que a responsabilidade das capitanias dos portos é fiscalizar a segurança do tráfego aquaviário nas áreas de jurisdição, visando a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção da poluição ambiental por parte de embarcações, plataformas e suas instalações de apoio. A fiscalização das embarcações por parte da Marinha é realizada por meio de inspeções navais de forma inopinada e em dias aleatórios. Em meio à pandemia do coronavírus, as equipes de higiene utilizam máscaras e luvas durante as abordagens e buscam conscientizar os inspecionados sobre as necessidades de prevenção da Covid-19. A fiscalização sanitária das embarcações é de responsabilidade dos órgãos de vigilância sanitária. Em outras palavras, o que o comando do 5º Distrito Naval está dizendo aqui é que essa responsabilidade é da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Vamos ver se a nota da Prefeitura de Porto Alegre, se é que vai emitir alguma, vai responsabilizar o 5º Distrito Naval. De qualquer forma, o que precisa é de fiscalização. E esse jogo de empurra-empurra aqui simplesmente é intolerável. Muito bem. Melanie Rupental, vamos falar sobre o decreto, as restrições previstas que saiu essa madrugada e quais serão essas restrições e como elas vão ser aplicadas dentro da economia de Porto Alegre. Pois é, a Prefeitura de Porto Alegre publicou na madrugada desta terça-feira novas regras que endurecem a quarentena na capital gaúcha. O decreto restringe a circulação de pessoas e também o funcionamento de estabelecimentos comerciais, isso para tentar reduzir o contágio pelo novo coronavírus. Hoje, o número de pacientes internados em leitos de UTI no município chegou a 111, um recorde de ocupação de positivos para a doença nessa situação. Vamos conferir como o decreto atinge os setores agora. Algumas determinações se mantêm do último decreto. A partir desse documento, comércios, serviços e indústrias apenas poderão permanecer ativos se forem considerados atividades essenciais. Restaurantes, bares e lancherias apenas podem funcionar nos moldes de teleentrega ou pegue e leve. O transporte coletivo não pode exceder a capacidade de passageiros sentados. E o uso de máscara é obrigatório. Eventos estão proibidos
tanto em lugares fechados quanto abertos. Obras públicas estão autorizadas a continuar desde que sejam indispensáveis ao atendimento de setores essenciais. Já as missas e cultos poderão acontecer com no máximo 30 pessoas e não ultrapassando 50% do limite de ocupação. As regras do setor do comércio e serviços começam a valer a partir de quarta-feira. As restrições no setor de alimentação a partir de quinta-feira e para a indústria e construção civil a partir desta sexta-feira. Outro ponto trazido pela determinação é a restrição maior de circulação de pessoas com 60 anos ou mais. A indicação é que as pessoas desse grupo só se desloquem se for estritamente necessário. Algumas mudanças foram pensadas para dificultar a circulação desse grupo, como a proibição desse grupo em praças e parques e a utilização do cartão TRI em ônibus. Poderá haver multas para quem descumprir as determinações. A penalidade varia de R$ 430 para infrações leves e mais de R$ 8.000 para violações graves. Macalossi, voltamos contigo aí no estúdio. Então, o resumo do decreto do prefeito, mas nós vamos analisá-lo com detalhes agora e também vamos falar de outros assuntos relativos à capital nesse momento de combate à pandemia. Vereadora Lourdes, a sua análise agora sim sobre o decreto, a senhora o reputa negativo ou acha que tem algo de positivo ali para o público? Agora o som melhorou. Eu não ouvi antes o Guilherme que você falou. Tá, eu conseguiu ouvir, vereadora, a minha pergunta? Não, as últimas palavras não. Eu havia lhe perguntado sobre o decreto em si, se a senhora considera que tem algo de positivo nele ou só de negativo. Não, no momento que se retrocede, é negativo. Né? Nós já estávamos com uma esperança de avançar, de dar seguimento e para nós impacta esse retrocesso diante desse aumento, segundo os dados da saúde, de pessoas nas UTIs de hospitais e também como com as pessoas do interior. Para mim, assim, tudo que se vê, tudo se convive, se for seguido com fiscalização, aumento de leitos, seguir o protocolo, tem que abrir tudo novamente, porque se você está com máscara de proteção, com higiene das mãos, álcool gel, distanciamento social, não permitir as aglomerações, e mais que os estabelecimentos estão usando a questão de temperatura corporal, e a responsabilidade e as pessoas terem essa disciplina em outros países que estão seguindo essa reabertura justamente com todos esses controles. Mas deixar o povo solto, nós sabemos que é uma situação nova, que deprime, que as pessoas estão desesperadas também, né? A solidão, eu não vejo como positivo, foi uma surpresa. Não posso dizer agora que foi necessário, talvez se não fosse necessário, se tivesse dado continuidade, aquele início que foi bem positivo, que nos deixou bem tranquilos, as pessoas eram atendidas, tinha tranquilidade nos hospitais para atendimento, mas realmente ele é muito negativo por tudo isso que vai ainda empobrecer mais, as pessoas vão se contaminar também, menos circulação. Mas se olhar a periferia, as pessoas não têm como se isolar, né? Então, nesse momento, eu não posso dizer que foi um decreto positivo por todas essas consequências e por quem está pagando essa conta. Muito bem. Tiago, de novo, olha, eu estou meio perdido hoje. Tiago Moisés, por favor, vou aqui anotar. Meu Deus do céu. Ele me conheceu hoje, né? Me conheceu Deus do céu, não lhe conhecia. Nunca veio aqui no programa, né, Tiago? Que coisa extraordinária. Mas é que hoje eu fiz plantão aqui do programa à tarde com o Cláudio, ficamos bastante tempo conversando com muita gente, então eu estou ainda meio tentando me enquadrar novamente
para que as coisas fluam de maneira correta. Perfeito. Tiago Moisés, vai lá. Macalossi, primeiro sobre o decreto. Eu reputo o decreto um retrocesso total e não pela questão pandêmica em si, né? Eu sou um defensor dos trabalhadores da área da saúde, conheço a realidade dos hospitais, eu sei o problema que está tendo. Eu sei que realmente é uma grande circulação de pessoas, vai aumentar vai aumentar a internação, eu sei de tudo isso. Mas aonde que eu reputo o grande erro desse decreto? É que este decreto, somado às atitudes que a Prefeitura deixou de tomar nos 3 meses da crise pandêmica, demonstram a incompetência da Prefeitura de lidar com uma crise tão grave como a do coronavírus. A Prefeitura teve 3 meses para se preparar, para fazer um hospital de campanha, que não foi feito, e antes que digam, o hospital de campanha não vai tratar os pacientes com coronavírus. Bom, mas ele vai atender o outro tipo de paciente que estaria numa emergência e iria deixar de superlotar as emergências. Não houve compra de respirador, eu ouvi a entrevista do prefeito esses dias nos meios de comunicação dizendo que teve parceria, que com a ajuda do governo federal. Bom, isso não é compra de respirador pela Prefeitura de Porto Alegre. Isso não é compra de respirador. Não houve aumento de leito. Não vem dizer que puxadinho de hospital é aumento de leito. A prefeitura teve mais do que 3 meses para se preparar. Mas vamos deixar só esses 3 meses. A prefeitura não fez nada. Enquanto a gente sabe que o coronavírus não tem cura, quando a gente sabe que não tem vacina, não tem remédio e que é um vírus que quando pega, ele tem um prazo para sair muito alongado. Então as pessoas precisam de respirador, precisam de leito. E o que o prefeito fez? Nada, absolutamente nada. Então ele não faz absolutamente nada e pune agora tanto os trabalhadores quanto os comerciantes. Esse decreto do prefeito é a mesma coisa que ele fez no início de março. O que muda? Qual é o grande plano do prefeito para nós? A gente já sabe que ele gosta de gastar em publicidade. O vereador Ricardo Gomes, o qual eu já saúdo, fez um vídeo maravilhoso que eu compartilhei nas minhas redes sociais, falando quanto que a prefeitura gastou em publicidade. Que maravilha, se nós temos dinheiro para gastar com publicidade, dinheiro da saúde, por que não comprou respirador? O decreto é um absurdo, é um tapa na cara dos trabalhadores e dos empresários de Porto Alegre. O Ricardo Gomes foi o vereador que fez a denúncia em primeira mão nas suas redes sociais em relação ao uso dos recursos do Fundo Municipal de Saúde para verba publicitária. E eu estava, Ricardo Gomes, fazendo uma sondagem com alguns amigos da imprensa que fazem cobertura de televisão. Eu não vou citar quem, mas é gente que tem conhecimento bem amplo a respeito. Uma veiculação no intervalo do Fantástico, não estou dizendo que esta em específico custou isso, mas ele disse que na média é isso, o valor que custa uma inserção no espaço comercial do Fantástico. Fica por volta de R$800 mil. Queria a tua avaliação, Ricardo Gomes, disso aí. Já um leito de UTI fica na média R$220 mil. Então, eu acho que isso já diz tudo. Uma inserção de comercial no Fantástico daria para colocar aproximadamente 4 leitos de UTI para funcionar. E o que disse o doutor Tiago, que também manda um abraço para ele, é a pura verdade. Houve aumento de leitos de atenção básica e houve aumento de leitos de UTI em hospitais privados, em hospitais federais e em doação feita pela iniciativa privada. Aumento de leito da Prefeitura de Porto Alegre, leitos de UTI, não houve. Até porque uma UTI precisa de um respirador. O próprio prefeito declarou, comprou 0 respiradores. Então, o sentimento eu compartilho é que nós perdemos, e a sociedade aceitou essa política de lockdown ou quarentena, a sociedade acatou isso no primeiro momento. Sim. Ela se recolheu para casa, tentou, houve uma aceitação muito alta e as pesquisas mostraram isso,
isso até talvez algumas ações do prefeito, as pesquisas mostraram que as pessoas acataram isso, porque elas acataram a lógica de que o poder público precisava de um tempo para organizar o sistema de saúde, para ampliar a capacidade do sistema de saúde, para que nós pudéssemos aos poucos ir abrindo. E o que aconteceu? Na primeira abertura que nós tivemos, mais profunda, ficou evidenciado que isso não aconteceu. O poder público não respondeu, a Prefeitura de Porto Alegre não respondeu à altura. O prefeito disse que não consegue comprar os respiradores porque não tem segurança jurídica para isso, porque arrisca a anotação por causa dos órgãos de controle, que vai sofrer uma reprimenda de controle, porque ficaram muito caros, mas Campo Bom comprou. Outras cidades compraram. Como é que Porto Alegre não conseguiu? Agora, a discussão é se há médicos para trabalhar nas UTIs. De novo, outras cidades conseguiram. Será que o problema é só Porto Alegre? E, Ricardo, ontem o vice-presidente do CREMERS, o Eduardo Trindade, publicou no seu Twitter que... Eu vou botar aqui o tweet, deixa eu só buscar. Exato. Mas ele comentou isso, o Trindade comentou, ele disse basicamente o seguinte: tenho profundo respeito e consideração aos nossos gestores, mas a não abertura de novos leitos de UTI se deve a estratégias adotadas pelos governantes, não pela falta de médicos para trabalhar nessas UTIs. E acho que outro elemento também, Macalossi, Lourdes e Tiago, que faz com que as pessoas recebam muito mal esse decreto, e para mim com razão, são as contradições que foram ficando aparentes ao longo do tempo. A Constituição Civil foi liberada em Porto Alegre no dia 28 de abril. Abril, não maio, 28 de abril. A curva continuou parada, ou seja, pela própria lógica da Prefeitura, ficou demonstrado que a construção civil não aumentou o número de infectados. Não colocou mais pessoas nas UTIs. Por que agora ela foi fechada, então? Se ela não influiu na curva para cima, por que fechar o setor? Segunda contradição, a construção civil na cidade está fechada, mas as obras públicas não. E não são as obras públicas essenciais do DEMAI, do DEP, as obras públicas de infraestrutura básica, de saneamento básico. É a obra da Orla. A obra da Orla está acontecendo, asfaltamento acontecendo, nitidamente, para embelezar a cidade para a eleição, o corona não atrapalha. Outra contradição que as pessoas estão vendo, mais um elemento, esse critério de faturamento que foi usado no passado, há poucas semanas, para dizer que as empresas com faturamento acima de X teriam que fechar. Que critério é esse? Por acaso o vírus chega na contabilidade da empresa e pede o livro caixa para ver qual é o faturamento? Também a Prefeitura agora quer evitar aglomerações, proibiu, o sujeito não pode reunir a família no salão de festa do seu prédio. 5 pessoas, não pode. Aglomeração. Tudo bem, a população acatou, mas ele fecha a avenida para atrair pessoas para a orla do Guaíba. Não estou dizendo que tem que fechar os parques, trancar as pessoas em casa, mas isso evidencia a contradição do prefeito. Por que é que fecha a avenida para trazer pessoas para a rua? Tu abre, ao fechar a avenida para os carros, você abre espaço para as pessoas circularem. Isso feito na orla do Guaíba, é óbvio que produz aglomeração. Eu estou dizendo que a Prefeitura incentivou a aglomeração ao fechar o trânsito para os carros. E isso, obviamente, fica transparente que é uma contradição e que nos leva a perguntar por que o prefeito insiste em promover uma aglomeração na orla. Há quem diga que é a única coisa que ele tem a mostrar da gestão. Eu não digo isso. Eu tento ser justo. A Prefeitura tem outras coisas para mostrar, fez reformas importantes. Agora, no período eleitoral, com o período eleitoral se aproximando,
com a pandemia, levar as pessoas à orla é no mínimo, uma contradição. Outra contradição, as aglomerações nos ônibus. Liberaram de circular linhas demais, promoveram aglomeração nos ônibus. Então, isto faz com que a população se levante contra essa nova onda de fechamentos. Todos nós sabíamos que a política de lockdown ou de quarentena, como queiram, política que tinha prazo determinado, porque nós não podemos viver assim sempre. As pessoas estão perdendo emprego. Em abril, foram 5,9 mil desempregados no Brasil. Em abril, o desemprego no Brasil chega a 13%. Agora, com os dados de maio e junho, vai ser pior ainda. As pessoas têm dificuldade para levar comida para casa. Nós vamos ver algo próximo de uma convulsão social se esse estado de paralisia econômica se mantiver por muito tempo. A população aceitou porque era por um prazo limitado. Agora ninguém vê a luz no fim do túnel porque a prefeitura movimentou. E ainda por cima estão ficando aparentes as contradições. Todo político quis dizer o seguinte: eu fiz o que a ciência mandava. Nós estamos vendo aqui que houve decisões políticas que não foram científicas e nem podiam ser, porque a ciência diz que tem dúvidas, que há incertezas. Mas os políticos estão nos dizendo o seguinte: o meu baseado na ciência, ele é o único caminho possível. As contradições do governo municipal estão mostrando que teve mística misturada na decisão científica. Ou seriam, vereadora Lourdes, decisões, seriam contradições científicas? Não. No momento que se fala que é o resultado de uma pesquisa científica e se observou no Estado que com a pressão de vereadores mudaram, foi desconsiderada tal pesquisa científica, realmente começa a gerar contradições, começa a gerar desconfiança. Então já há uma grande desconfiança, mesmo que decisões, algumas estejam acertadas, pelo que falou o Ricardo Gomes e também por outros fatos também a nível estadual. Se é pesquisa científica, não tem que mudar na decisão política, é a ciência que determinou. Mas como não fecha e abre estabelecimentos, compromissos, pessoas, suas vidas, seus negócios, se há um retrocesso imediato. Não pode, ou segue uma linha ou outra. Não dá para unir um lado e abrir o outro. Tá? Numa situação gravíssima dessa, que é uma crise mundial, tem que ter esses comitês de crise, tem que seguir uma linha muito bem alicerçada para não ter esses retrocessos traumáticos que vai nos levar a uma crise sem precedente. É só aguardar 2, 3 vezes. Tá? Então, não dá para ser assim. Thiago Moisés, e depois vamos para o intervalo. Guilherme, eu fico pensando, ouvindo o vereador Ricardo, como se sente a dona Ângela, lá da Restinga, que está com dificuldade e que o seu seguro-desemprego está terminando, quando ela descobre que a prefeitura gastou quase R$1 milhão, né, pelo que o vereador Ricardo disse, colocando um comercial no Fantástico, falando do que a prefeitura está fazendo. Só deixar claro que eu não dei a informação relativa ao quanto custou essa inserção. Eu apurei em média quanto que custa uma inserção no intervalo do Fantástico. Pelo que me disseram, em torno de R$800 mil. Isso não significa que essa custou isso. Mas não sei, eu não estou dizendo exatamente que esta custou isso. Eu digo que, pelo que os meus amigos jornalistas que trabalham com a cobertura de televisão disseram, essa é a média. Então vamos ficar pela média. Mas desculpa, não interrompeu. Por favor. Mas vou dar um dado só. Só no mês de junho, a
sacou R$1.990.000 do Fundo Municipal da Saúde para colocar em publicidade. Fundo da Saúde, porque a ordenação total de despesa só no mês de junho para publicidade foi mais de R$3.300.000. Então, independente dessa entrada ou não, a prefeitura gastou R$3.300.000 de publicidade só no mês de junho, e eu estou fazendo aqui a conta por 220 mil, dariam 15 leitos de UTI só no mês de julho em publicidade. De volta aí, Thiago. Vai lá. Bom, então agora ficou melhor ainda, porque eu estava falando. Ficou melhor. Então a gente não está falando de 800, a gente está falando de 3 milhões. Eu volto, eu pergunto, como se sentiu a dona Ângela, que está terminando lá o seu seguro-desemprego lá na Restinga, e que não está vendo forma do governo resolver essa crise que ele prometeu que ele ia resolver? Como está se sentindo o seu Jandir lá do Jardim Botânico, que tem um botequinho, tranquilo, paga suas contas em dia, e que agora estava tentando ajeitar o seu estabelecimento para atender todas as normativas da prefeitura, e a prefeitura em 2 semanas fecha? Como que se sente o trabalhador brasileiro, o trabalhador gaúcho, o trabalhador de Porto Alegre, que não está conseguindo emprego porque as empresas estão fechadas? Como que está se sentindo o trabalhador linha de frente da ESMEF, que está há 3 meses com o vale-refeição atrasado, enquanto a prefeitura está gastando milhões em publicidade? Depois dos comerciais eu vou dar vários dados aqui também de quanto que a prefeitura gastou, e depois eu também gostaria de falar um pouquinho sobre as máscaras que a prefeitura vai doar para nós. Então tá bem, vamos fazer intervalo e voltamos aqui no programa com a vereadora Lourdes Sprenger, o vereador Ricardo Gomes e o Thiago Moisés, advogado. Na sequência tem mais, fiquem conosco. Cruzando as Conversas está de volta aqui na RDC TV. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Porto Color Soluções Gráficas, a Porto Color atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Porto Color na sua casa. Você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV, no Rio Grande do Sul, e pelos meios nas redes sociais, @RDCTV Digital, no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação é muito importante. No programa de hoje estamos aqui com a vereadora Lourdes Sprenger, com o vereador Ricardo Gomes e com o advogado Thiago Moisés nos estúdios aqui conosco. Thiago, eu volto contigo. Tu disse que tu tinha informações relativas a máscaras e outros gastos de publicidade. Então vamos lá. Trouxe até uns papeizinhos aqui. Quando a gente traz uns papeizinhos é um problema. Aí é quente. Eu não vou citar nome da loja de vestimentas femininas que não venceu a licitação, porque teve dispensa de licitação, mas que está fornecendo máscaras para a Prefeitura de Porto Alegre. Você também não precisa ir muito longe, é só olhar as redes sociais, tanto do prefeito quanto da primeira-dama, tudo aberto, vocês podem saber qual é essa loja de roupas que está fornecendo máscaras para todas as secretarias. Isso foi pago, tá? Em torno de R$130 mil. R$130 mil em máscara de pano de grife para dar para os servidores da prefeitura, o prefeito, ou fazer propaganda no Facebook. Eu não consigo entender, isso subverte a lógica de uma coisa que a gente sempre conversava aqui, que é a parceria público-privada. Porque na parceria público-privado, o privado vai ajudar o público. Nesse caso, é o público que está ajudando o privado. Está cheio de empresário querendo ajudar, fazendo doação, doa EPI, doa cesta básica. Por que tem que fazer uma licitação para comprar máscara de grife? É a pandemia fashionizada. Mas isso aí a gente deixa para classe alta, tudo bem. Se a pessoa tem uma condição financeira que quer comprar uma máscara bonita de uma marca boa, isso é problema da pessoa. Agora, o gestor público não pode fazer isso. Ele tem que saber a realidade da cidade. Não pode, Macalossi, gastar em 2018,
nos anos de 2018 e 2019, só com um conglomerado midiático, também não vou citar o nome, tá? Mas só uma grande rede de comunicação que nós temos aqui, gastou 8 milhões e 200. E desses 8 milhões e 200 de publicidade, olha só, o vereador Ricardo Gomes depois procure, eu posso lhe mandar também, gastou 6 milhões e 600 do Fundo da Saúde para fazer publicidade. Então não vem com essa. Não é agora que o senhor prefeito está mais preocupado com publicidade do que em saúde. Sempre foi assim, desde que ele tentou terminar com o IMESF, agora atrasando o Vale Refeição dos trabalhadores da área da saúde, quando ele demorou para comprar EPIs, quando ele não aumentou os leitos, quando ele não comprou respirador, e do outro lado ele fica investindo em publicidade. Eu tenho outros dados aqui, ao longo do programa eu vou passando. Mas assim, para mim está claro. A prefeitura, ela tem um inimigo, se chama saúde, e ela tem um amigo que se chama publicidade. Ricardo Gomes. Não estamos com o som do Ricardo Gomes. O pessoal da produção aí tem que ver como é que está o som dele. Vamos passar para a vereadora Lourdes Sprenger. Vereadora Lourdes, e aí, esses gastos todos com publicidade oriunda do Fundo Municipal de Saúde? Nós não estamos... Também não estamos com som. Vou pedir para a produção... Vou pedir para a produção... Eu sou auditora, tenho por princípio verificar a documentação, não tem a documentação, as propagandas hoje, por lei, o valor de cada informado na tela da TV, mas nós temos as ações do executivo. Esse assunto chegou para nós na última reunião. Vamos ver o andamento e as suas comprovações, né? Para dar andamento e pedido de informações ou outro que nós na Câmara temos essa prerrogativa. Vereador Ricardo Gomes, conseguimos ouvi-lo agora? Alô, vereador voltou o Ricardo áudio? Gomes. Agora voltou o áudio. Bem. Vamos lá. Não, isso é uma... A gente já tinha conversado muito sobre a questão da publicidade na prefeitura no fim do ano passado, quando a prefeitura ordenou 22 milhões de reais de gasto em publicidade para falar bem do aumento do IPTU. Do IPTU, a previsão era que ele fosse arrecadar, o novo IPTU fosse arrecadar 60 milhões de reais, 20 dos 60 da prefeitura de publicidade. Então, o problema dessa administração é um problema de escolhas, são escolhas que foram mal feitas. E isso está pesando muito e a sociedade está assistindo. No momento de empobrecimento, nós conversamos, quando houve a Copa do Mundo em Porto Alegre, foi feita a Lei Geral da Copa. Uma lei que previa não só a administração dos públicos, mas também dos privados em que a Copa ia acontecer, tinha os incentivos para os patrocinadores. Agora nós temos o Covid e o prefeito governa a cidade por decreto. Não existe um movimento da prefeitura para reduzir os tributos dessas empresas que estão fechadas. O sujeito que tem um restaurante, ele está fechado, ele não pode faturar, mas a prefeitura vai cobrar o IPTU inteiro. As empresas de serviços que estão operando remotamente, que estão fechados e, portanto, estão com essa capacidade reduzida, elas vão ter que pagar o ISS. Então, não há um movimento da prefeitura, um planejamento, não tem uma viral. Parece que o prefeito passa o dia olhando um gráfico com o número de leitos de UTI vagos e assinando com a outra mão. Onde é que estão as ações de enfrentamento para equipar o serviço público de saúde
e, por outro lado, para enfrentar a crise econômica que os decretos estão ajudando a produzir. Nós, na Câmara, aprovamos um auxílio Covid para a população mais carente. E para o resto da população que está vendo seus negócios ser dizimado, não estou pedindo auxílio financeiro direto da prefeitura. Nenhum liberal vai dizer que a prefeitura tem que botar dinheiro dentro de uma empresa, mas que pare de tirar, que enfrente a questão tributária, que Mas ajude depende, os né, negócios Ricardo? a não Depende. quebrar. Eu acho que os liberais podem sim defender que o Estado ajude as empresas que ele, por ordem, paralisou, como se fosse uma indenização. E isso o próprio Código Civil estabelece, a CLT estabelece, mas isso como norma de indenização, não como norma de política pública de retomada do emprego. Aliás, uma grande armadilha de tudo que está acontecendo é nós acharmos que o governo vai ajudar a população a retomar o crescimento econômico. O governo pode não atrapalhar. Se parar de estrangular as empresas, a sociedade volta a funcionar. E o que nós estamos pedindo à prefeitura é uma pergunta: qual é o plano? Quantos leitos a prefeitura de UTI a prefeitura pretende instalar? Quando? Com que dinheiro? Estas informações nós não temos. A Câmara passou um projeto de lei que tinha duas metades. Tudo tem duas metades. Né? A primeira metade era uma lei de transparência que obrigava a prefeitura a informar a Câmara para onde estavam indo os recursos federais que estavam chegando em Porto Alegre, para onde estavam indo os recursos estaduais, para onde estão indo os recursos de doação que veio para Porto Alegre, inclusive em material, máscaras, álcool gel, etc. Qual é o plano de investimento da prefeitura, quais são as ações que estão sendo tomadas. Isso foi aprovado pela Câmara. É o mínimo da transparência que o prefeito deve, Câmara de Vereadores e a sociedade. O prefeito vetou, se negou a prestar informações à Câmara de Vereadores, faz as suas lives, o secretário da Saúde dá boa tarde e até logo. Quem fala é o prefeito. Nós estamos assistindo um espetáculo de pessoalização da administração pública. Parece uma campanha de publicidade e de exaltação do líder máximo da cidade, em vez de parecer algo em conjunto com uma equipe de médicos. Muito bem. Se havendo a comunidade médica, quais médicos? Onde é que estão as atas dessas reuniões com os médicos? Como é que eu sei que o que o médico disse é o que o prefeito está fazendo? Falta transparência, falta muita transparência. Vereadora... E eu digo isso porque eu vou no cardiologista para fazer uma coisa, eu não faço, eu faço outra. Eu como errado, eu não faço exercício. Eu tenho sérias dúvidas de que o prefeito está seguindo tudo e é só aquilo que o seu painel de conselheiros médicos lhe diz para fazer. Vereadora Lourdes, o prefeito, entretanto, ele, através da sua administração, em diversas ocasiões manifestou uma falta de certeza em relação ao uso das máscaras por parte da população em espaços públicos. A senhora não acha que foi uma posição mais do que errada da prefeitura, que agora, com esse novo decreto, sinalizou que poderia até punir as pessoas que andam sem máscara? Não é uma mudança de 180 graus aí na posição do governo, e isso não parece ser espetaculoso no sentido de que até um pouco oportunista, visto que foi alertado inúmeras vezes para a utilização de máscara e distribuição de EPIs como política social de combate à pandemia? Eu fiquei muito surpresa dessa informação. Não sei se você está me ouvindo bem, Guilherme. Agora melhorou um pouco. Tá. Eu fico surpresa porque vimos em todas as nossas manifestações seguindo essa orientação de que o uso da máscara é importante. Então,
pelos próprios médicos, que reduzem um percentual bem elevado de doença, e de repente essa informação veio para a Secretaria de Saúde. Foi uma surpresa, desestimulou aquelas pessoas que estavam ouvindo, porque vão achar que não é nada. E está comprovado pelas informações, pesquisas, que já tem um procedimento correto de proteção. Eu não entendi até hoje por que estímulo, se nós estamos numa luta pela prevenção. E também eu fico muito assim, preocupada, porque eu, quando apresentei essa pergunta pela operação, foi porque eu tinha visto fora todo o trabalho não da temperatura. Aí, no município, para os assintomáticos não adianta. Mas olha, para nós, tudo que nós pudermos, como eu estou vendo hoje nos estabelecimentos, que agora fechados, mas que estão abertos, todos têm esse procedimento, aqueles maiores estabelecimentos, também na área do estético, salão de TV, estavam usando. E o município não teve esse projeto. Eu modifiquei, não dando um âmbito de obrigatoriedade geral, mas eu não sei se vai ser acatado. Eu acho que a questão de medição, a máscara, tudo o protocolo de infecção, distanciamento, Vereadora. essa questão, mas também fiscalização, né? Uma fiscalização Alô, com muita orientação também. Vereadora, está muito... A sua Vereadora, a sua periferia. Vereadora, a sua conexão está realmente muito ruim. A nossa produção acabou não conseguindo estabelecer uma conexão adequada. E eu lamento porque certamente a vereadora tem aí um raciocínio para externalizar aqui para nós sobre o uso de máscaras, mas fica muito ruim de ouvir e nós não estamos nem compreendendo direito a forma como a vereadora está colocando aí as suas posições. O áudio realmente está muito ruim. Então eu gostaria de pedir desculpas aí à vereadora, mas não vamos conseguir ouvi-la. Então vamos tentar agendar uma oportunidade que a senhora esteja presente aqui no programa, vereadora Lourdes, para que a senhora possa falar aí de uma forma mais clara aqui, presencialmente. Eu acho que vai facilitar bastante. Eu peço desculpas aí, mas é que realmente, inclusive, não fica nem bom para a senhora, nem para os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Então, eu gostaria de lhe agradecer a presença aqui no nosso programa e já deixar o convite para que a senhora possa vir aqui no estúdio participar do Cruzando as Conversas ou do portal RDC. Tá bem, muito obrigada. Tá bem, então. Então, aí a vereadora Lourdes Sprenger. Já vamos indo para a rodada final, aproveitando o ensejo, mas só para tomar a fala da vereadora que estava expondo aqui uma argumentação em relação às contradições relativas ao uso de máscara. Não havia, pelo menos até então, previsão de punição para quem não utilizasse máscara em público, né, doutor Thiago? Não havia, né? Não havia. A prefeitura, ela entra em contradições, inclusive nessa situação de máscara. Às vezes eu não sei quem é que comanda, o vereador Ricardo falava muito bem, eu mal ouço o secretário de saúde, mal ouço os médicos que compõem as lives do nosso prefeito, porque é só ele que fala, é 100% midiático. Mas, primeiro, se tinha um entendimento que todo mundo deveria usar máscara. Qual é o entendimento que eu corroboro? Eu corroboro desse entendimento e sempre quando saio estou de máscara. Aí depois o prefeito manda um ofício para um grupo, uma rede grande de informações aí, dizendo que não tinha problema de não usar máscara em locais públicos. E agora ele vai punir as pessoas que deixem de usar máscaras em locais públicos. Então é essa miscelânea de informações, de confusões, é isso que se transformou a Prefeitura de Porto Alegre no meio desse coronavírus. Sabe o que eu não gostei no tom do prefeito, na última live que eu acompanhei dele? Foi
um ar de reprimenda, dizendo assim, a sociedade não entendeu, então nós vamos ter que fazer isso, como se estivesse realmente se castigando. Eu sei que pode não ter sido até a intenção do prefeito, mas a forma me pareceu essa. E é verdade, uma parte da sociedade não compreendeu, uma parte da sociedade realmente não está nem aí, é verdade. Agora, vamos examinar a fundo. Os empreendedores, os donos dos comércios, compreenderam, a imensa maioria. Teve um caso que o outro, que houve uma multa, até porque muitas vezes, né, no processo de você estabelecer uma restrição, não fica muito claro, há uma profusão de decretos, portanto o Ricardo e o Thiago podem falar melhor do que eu, há insegurança jurídica, porque tu não sabe como proceder, né? Então você pode eventualmente incidir em alguma irregularidade. Houve quem não cumprisse, houve, óbvio, mas a maioria cumpriu. E por certo, e na falta de testagem não pode asseverar isso, mas por certo a maior parte das contaminações não estão se dando nesses ambientes que estão tomando as providências de limitação de atendimento e as medidas sanitárias adequadas. Hoje, por exemplo, nós vimos aqui o drama de uma entidade representada pelo Rogério lá, relativa às academias, que vão ser obrigados a atender um aluno por cada vez. Quer dizer, uma coisa absolutamente impossível de ser praticada. As pessoas estão se contaminando onde? As pessoas estão se contaminando dos transportes públicos lotados. As pessoas estão se contaminando nos ambientes públicos lotados, nos parques e na orla do Guaíba. É ali onde você tem o grau de maior interatividade das classes sociais e, obviamente, as pessoas que utilizam o transporte público estão indo e vindo das zonas periféricas, onde você tem a maior incidência de casos. Então, me parece muito óbvio. E daí até questionei à tarde. Eu gostaria que o governo pudesse, ou fizesse, né, a limpeza do transporte público e dos pontos de ônibus e dos locais públicos da mesma forma como os agentes privados estão fazendo com os seus comércios. Mas isso não está acontecendo. Entretanto, quem está sendo punido é quem está seguindo o regramento. Né? E o Estado não está fazendo a sua parte. Não está fazendo a sua parte na fiscalização, não está fazendo a sua parte no investimento, não está fazendo a sua parte no que lhe compete. Entretanto, ele pune quem está fazendo. Símbolo maior disso, Macalossi, talvez seja a imagem dos fiscais da prefeitura fechando uma loja no centro da cidade. Vou dar o nome aqui, as lojas Americanas, porque tinha o faturamento acima do que o prefeito escolheu para poder funcionar. E ao sair as Americanas, passando na frente de um sem número de ambulantes, camelôs, vendendo produtos falsificados, às vezes roubados, que a gente sabe que é a origem de muitos desses produtos. Celular, o sujeito não comprou falsificado, é um iPhone roubado mesmo. Então, essa é a contradição. As pessoas, por um lado, que cumprem a lei estão sendo penalizadas e o resto da sociedade segue. Outro elemento importante que o doutor Thiago falou, das máscaras, o secretário adjunto da Saúde deu uma fala para a Câmara de Vereadores dizendo que não tem nenhum estudo científico respeitável que mostre que as máscaras funcionam. E convenceu o prefeito tem feito esse discurso. Às 16h eles disseram isso na reunião com a Câmara. Às 23h, o prefeito fez um decreto obrigando a usar máscara no ônibus. Uma incoerência tremenda. Agora, no Dia dos Namorados, dia 12 de junho, o prefeito volta a dizer que não há evidência científica de funcionamento da máscara. E ontem assina um decreto dizendo que é obrigatório o uso de máscara para andar na rua. Aliás, talvez envergonhado pela sua contradição, não disse que tem que usar máscara. O decreto diz o seguinte: fica vedada aglomeração em parques, praças e locais abertos ao público, sem observância de distância mínima interpessoal de 2 metros e das medidas de proteção individual. Quais são as medidas de proteção individual? O prefeito não vê. Aliás, o decreto tem 50 artigos e não pode dizer
quais são as medidas? Ou é o fiscal que vai escolher na hora, vai olhar para o sujeito e dizer assim, o senhor tinha que estar de luvas também, vou lhe multar. Por que com tanta especificidade num decreto não são capazes de estabelecer quais são as medidas de proteção que eles vão exigir legalmente? Não, e detalhe é que o decreto ele chega até mesmo a regulamentar a distância, por exemplo, de pessoas fazendo exercício de corrida. Eu fico me perguntando Não, se... isso... Eu me pergunto se os fiscais vão cortar trenas. Na mesa é advogado competente e o decreto da prefeitura, e talvez isso valha mais para os advogados, mas isso me surpreende porque o secretário-geral da Covid é um renomado advogado porto-alegrense que foi procurador-geral do município. Aí no artigo 11, parágrafo único do decreto diz assim, cumprimento posto nesse decreto constitui crime nos termos do artigo tal do Código Penal. O prefeito vai legislar direito criminal por decreto agora, que é competência da União e por lei. Agora vai fazer um decreto dizendo que se descumprir o que eu estou falando é crime. Ora, isso é... Ainda por cima é uma impropriedade jurídica. Tiago Moisés. Mas esse o prefeito, ele age assim, ele está aproveitando essa pandemia para mostrar como ele sempre agiu. Aliás, me pergunto, diante do que falou o Ricardo Gomes, se o secretário especial Bruno Miragem está sendo realmente ouvido dentro da prefeitura. Eu acho que não está sendo ouvido. Aliás, quem que foi ouvido pelo prefeito nesses 3 anos e pouco de prefeitura? Olha todos os problemas que ele teve com diversos secretários, diversos. O prefeito, ele não consegue ser contrariado. Se eu puder resumir o que a prefeitura, através do senhor prefeito, que fez o seu culto de personalidade, fez nesses 3 meses de crise pandêmica, a gente vai ver que ele começa com um lockdown mequetrefe, né? Que ele meio que fecha e tudo, mas não chega a ser um lockdown. Ele não compra respirador, ele não compra EPI, ele não faz o hospital de campanha, ele não aumenta leitos, né? Aí, no meio das entrevistas ali, quando está faltando EPIs, ele dá uma entrevista na rádio dizendo que os trabalhadores da área da saúde estavam roubando os EPIs, né? É só a gente resgatar essa entrevista. Passa mais um tempinho, ele vai lá e ofende as igrejas, os cristãos. Eu sou defensor dos trabalhadores da saúde e aí sou cristão. Eu me senti ofendido nas duas do prefeito. Aí passa mais um pouquinho, ele reabre tudo, né, sem nenhum tipo de especificidade, e agora ele fecha de novo. Esse é o prefeito. E quando tu vai falar alguma coisa para ele, como o vereador Ricardo gravou um vídeo maravilhoso denunciando os gastos em publicidade, ele no outro dia está na grande emissora de TV, debochando, dizendo que, porque as pessoas elas querem imitar na internet, porque as pessoas estão falando disso, daquilo, mas elas não sabem da realidade. Não, senhor prefeito. Quem parece desconhecer a realidade é o senhor. Eu acho que o senhor tem que andar um pouquinho nas comunidades aqui de Porto Alegre, ver que as pessoas estão passando fome, ver que as pessoas estão sem condições de se manter. Não dá para ficar nesse abre e fecha enlouquecido, ensandecido. Por favor, mostre um plano de governo que não seja ficar usando a imprensa como a sua assessoria de imprensa particular. Ricardo Gomes, último toque, depois vamos para a rodada de encerramento. Hoje nós tivemos a 50ª... Tem plena... Ricardo, hoje nós tivemos a última, mais uma troca no governo, né? Denian Couto saiu da Secretaria de Comunicação. É a 57ª saída de um secretário ou subsecretário do governo marquesano. Vocês estão contando ainda? Sim. Eu pego conta. E parte da razão e da culpa disso, ou toda ela, é essa incapacidade de escutar que o Tiago acabou de mencionar. Aliás, esse secretário ficou menos de um mês no cargo. Quem? O Denian... Esse secretário da... Denian... Não cheguei nem a conhecê-lo. Denian o Breve. Não,
teríamos de averiguar se a saída dele não tem a ver com essas... Aparentemente foi porque ele recebeu um convite do Podemos para ser candidato em Curitiba. Ah, bem, faz bem. Mas na primeira porque isso oportunidade também, que teve, muitos secretários saíram por um assunto pessoal. Na verdade, Porto Alegre, um alto preço, um alto custo, com esses 57 secretários que saíram. Eu fui secretário e saí. Eu saí porque eu discordei do projeto do IPTU. Eu saí e disse por que é que eu estava saindo. Eu era contra o projeto do aumento do IPTU, entreguei o boné e saí da prefeitura. 57 secretários, isso significa que a administração não teve nenhuma continuidade. Aliás, que os projetos começaram e não conseguiram ser concluídos. Ricardo, tu sabe por que só é estranho o fato de ele ter saído sob a desculpa, sob a justificativa, para utilizar uma palavra mais oficiosa, sob a justificativa de ser candidato a vereador? É porque um mês atrás todo mundo sabia que ia ter eleição e que existe prazo para descompatibilização. E você não vai nomear... Entrou para ficar um mês. Você não vai nomear alguém para ficar um mês. Você vai nomear alguém para ficar até o fim da eleição. Então não faz sentido ele sair. Me parece que o surgimento dessa vaga de candidato a vereador veio, né, para ter uma justificativa razoável para poder sair do cargo em que ele estava ocupando. Periga nem concorrer. Que não seja essa. Periga nem concorrer. Isso, olha, a maioria dos secretários que deixou o cargo, deixou pela absoluta incapacidade de dialogar com o prefeito. Ele não aceita opiniões contrárias. E eu posso dizer isso e eu posso falar com autoridade, porque eu fui secretário do governo, eu fui da base do governo, eu votei 90% dos projetos que o governo mandou para a Câmara, porque eu entendia que os projetos eram bons, e o prefeito nunca me ouviu. Quando eu fazia críticas, até hoje, eu fiz esse vídeo que o Thiago comentou, é a assessoria cesada do entorno do prefeito. Isso é um discurso eleitoreiro, porque ele não aceita uma crítica, ele não aceita que as pessoas digam que algo não está bem na prefeitura. E por isso só podem estar do lado dele pessoas que aceitam qualquer coisa que ele faça, qualquer coisa que ele diga, que não tenham espinha dorsal. Eu sei que o vice-prefeito, Gustavo Paim, está nos ouvindo. Um excelente exemplo de uma pessoa que fez tudo ao seu alcance para ajudar a administração, levou a cabo o projeto do trecho 3 da Orla, que ele administrou e não o prefeito, porque exigia uma capacidade de conversa e de diálogo e de construção com diferentes órgãos da prefeitura, e que foi ignorado pelo prefeito, foi traído pelo prefeito, que deixou de ouvi-lo, que deixou de respeitá-lo. Ricardo, estamos estourando Então eu posso dizer de cátedra, Porto Alegre paga um alto preço, e agora eu vejo que o Senado acaba de confirmar, falta ainda passar na Câmara, as eleições para novo. Então eu digo para o prefeito, dá tempo de fazer alguma coisa pela saúde de Porto Alegre. Vá trabalhar, prefeito. A eleição é só em novembro. Preocupe com ela quando abrir a campanha. Vá trabalhar, prefeito. Muito bem. Ricardo, obrigado por ter participado hoje aqui do nosso programa. Espero que na próxima vez possas vir aqui no estúdio. Obrigado. Na próxima quero estar com vocês. E se Deus quiser, estaremos todos com a cidade voltando a caminhar. Thiago Moisés, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Deixar um abraço especial para o meu amigo Thiago. Quero dizer que o Thiago tem, só pela fiscalização que ele tem feito, pela capacidade de acompanhar e de fazer propostas dos assuntos da cidade, Thiago, pensa bem, tu tem que estar na Câmara logo. E aí, Thiago? Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Convite ao vivo, hein? Não, eu sou advogado só, tá? Eu sou um advogado, sou um cidadão, e eu estou aqui como cidadão para fazer as denúncias e não me calar diante desses absurdos que a prefeitura faz.
Quero deixar um abração para o Ricardo, que além de um belíssimo vereador, é um grande amigo, é uma pessoa que engrandece o debate, uma pessoa que faz a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, sobe o nível da Câmara de Vereadores. E esse tipo de posição que o Ricardo faz lá é uma das coisas que eu acho maravilhosa, porque ele é uma pessoa que foi secretário do governo Marquesan e saiu de lá e mesmo assim votou favorável a diversos projetos. Mas ele não aceita, como eu também não aceito, e como você trabalhador, você empresário, não aceita o que o prefeito está fazendo no meio dessa pandemia. Não aceita que se gaste com publicidade quando se fecha o postão da Tronco. As pessoas estão precisando de respiradores, de leitos. É só assim que a gente vai sair dessa crise pandêmica. Me diga, terminando, me diga, prefeito, qual é o seu plano? Até agora o senhor não apresentou absolutamente nada. Gastou em publicidade o dinheiro da saúde. Isso sim deveria ser crime, senhor prefeito. Voltamos na sequência, depois do intervalo, para o último bloco, com o João Carlos Silva, direto de Brasília. Obrigado aí ao Ricardo Gomes, a vereadora Lourdes Sprenger, que infelizmente nós tivemos que interromper pela impossibilidade de ouvi-la direito. Vamos renovar o convite para que ela possa, inclusive, vir aqui no estúdio também. E ao Thiago Moisés, nosso parceiro aqui do nosso programa. Voltamos na sequência. Último bloco do Cruzando as Conversas de hoje. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Porto Color, soluções gráficas a Porto Color, atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Porto Color na sua casa. De Brasília, o comentário político de João Carlos Silva, os bastidores do poder. João Carlos Silva, bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo tranquilo, e por aí? Tranquilo. Tudo bem. João, o Congresso estava deliberando sobre as eleições. Vai ser na data em que a gente tinha falado, né? Dia Sim, exatamente. Novembro. Né? Com a possibilidade de prorrogar o horário até as 22 horas. Até as 22 horas, prazo de apuração de votação, é isso? Isso, votação, exatamente. E faz sentido, né, João, porque para você ter menos pessoas, faz todo sentido, para ter menos pessoas por horário nas sessões, caso seja necessário, você estica o prazo de votação para ter uma concentração menor de pessoas, você esparça o horário de votação. Pois é, o que se espera também, Guilherme, é que a pandemia até novembro esteja mais amena ou já encerrada, com a graça de Deus. Agora, caso os números explodam muito, do jeito que está indo, o pico, hoje mesmo se houve aqui um comentário nesse sentido, que poderia sim ser de novo ela adiada. Sim, porque está se contando, né, com o ovo da galinha, basicamente. Sim, sim. Que isso se supere, mas vamos aos números. Hoje nós tivemos 39.436 casos confirmados de coronavírus. O Brasil totaliza 1.151.000 casos, está aí o gráfico na tela, 1.151.479 casos. Né? São 1.364 mortos, só hoje. É o segundo pior dia, o maior resultado registrado em número de mortos foi no dia 4 de junho. Tem gente que ainda diz que está diminuindo. Eu não vejo diminuir coisa nenhuma, só vejo aumentar. No Rio Grande do Sul, desde o na região sul do país, João, nós tivemos um aumento de 67% do número de mortos desde o início do mês de junho. No Rio Grande do Sul, são 20.864 casos, como está aí na tela. Vai lá, João. Exatamente. Os números são muito altos. O que falo? Ontem eu troquei uma palavra com o presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, sobre essa questão.
ele falou que o pico está muito alto, está explodindo. Agora, veja só, o comércio abriu e a pandemia aumentou, os infectados e as mortes. O comércio fechou, o comércio abre, o comércio fecha, é aquele vai e vem. Só que os números estão aumentando muito. Se até as eleições, conforme foi a data deliberada pelo Congresso, os números estiverem extremamente altos e as infecções e as mortes em escalada absurda, evidentemente que ela terá que ser adiada novamente. Não tem como, não tem clima de você fazer uma eleição. Toda eleição é aglomeração. As zonas eleitorais, não tem como você controlar isso. Então, evidentemente que eles vão repensar e vão adiar. Permanece o que foi votado, a data e o horário. Mas, se necessário for, com certeza ela será adiada. João, o TSE também decidiu pela rejeição do pedido de cassação da chapa do Bolsonaro. Já era previsto que o TSE decidiria dessa forma, né? A coligação vencedora era acusada de ter sido responsável pela colocação de outdoors irregulares em 33 municípios. E não dá em nada isso aí. Eu e você discutimos isso dias atrás. Então, não tinha cabimento você votar uma anulação de uma chapa por conta de uma coisa periférica. Não tem sentido. O TSE acolheu bem a defesa e achou por bem nem tocar o assunto para frente, porque, aliás, é uma discussão inócua, porque você discutir ao dólar, vamos caçar a chapa do presidente, vamos caçar o vice, num momento ruim. Se discutir uma coisa grande, uma coisa gigantesca... Vale lembrar, né, que a chapa Dilma Temer não foi caçada com irregularidades gigantescas. Sim. E outra, Guilherme, você ampliar uma discussão por causa de um assunto desse seria até constrangedor para o TSE, você concorda? Com certeza. Não, é uma ação que não tem o menor sentido, né? E que, na realidade, mais fortalece o discurso do presidente de perseguição pela justiça. Exatamente. João, mais um assunto, ainda relativo ao Weintraub. O Weintraub, que foi para os Estados Unidos, hoje teve uma mudança no Diário Oficial da União. Houve uma mudança com o dia da exoneração. Como é que foi isso aí? Essa ida do ex-ministro para os Estados Unidos, na calada da noite, ela é muito estranha. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse hoje que ele estaria fugindo de quem? O que se estranha é o seguinte, o Diário Oficial publicar uma data e o Diário Oficial recuar e republicar uma outra. Isto, foi o que aconteceu. Né? Quer dizer, ficou uma coisa muito estranha, uma coisa assim meio... tipo assim, o que será que aconteceu para o Weintraub sair tão rápido do país? Sim, no caso, houve essa mudança para o dia anterior à viagem dele. Exatamente. E comprovou o desprestígio do ministro quando ele nomeou os membros do Conselho Nacional de Educação. Os militares fizeram o recuo, já não aceitam os nomes que ele indicou, e o provável ministro da Educação, que até agora deverá ser o secretário de Educação do Paraná, pela conversa que teve hoje com o presidente, muito boa, me parece que o nome dele hoje seria o cotado para assumir o ministério, não há um outro nome, a ser estudado, é o nome dele, e o Weintraub sai do país, mas nomeou. Aliás, a decisão das cotas caiu, né? Não durou nem 2, 3 dias a decisão que ele fez das cotas. Caiu imediatamente. Não, pior é o seguinte, olha, eu vou dizer uma coisa, eu sou, como liberal, eu sou a favor da igualdade para todos de acordo com a lei. Eu sou um crítico do sistema de cotas
porque eu acho que ela fere esse princípio da igualdade perante a lei. Mas, de qualquer forma, qualquer decisão feita por um ministro, ela tem que ter rigor técnico. Essa não tinha rigor técnico nenhum. Essa aí me parecia uma vingancinha dele, um último ato, como uma espécie de declaração de princípio. Obviamente, desmoraliza o discurso anticotas, porque parte do pressuposto de que ele é um discurso ressentido. E ele não é. Sim, e outra, também depois das cotas, a indicação dos nomes que ele propôs, que ele nomeou para o Conselho de Educação. Aliás, sem critério nenhum, né? O critério usado zero, os amigos do rei. Na verdade, os amigos do ex-ministro, né? E já foram até, o ministro que assumir já vai descartar os nomes. Serão outros nomes que vão para o Conselho. Só citando ainda o Rodrigo Maia, que tu mencionaste aqui, ele disse que o Weintraub é o primeiro exilado com apoio do governo na história. Essa colocação do presidente Rodrigo Maia, ele é catedrático, porque ele nasceu no exílio. Ele nasceu no Chile, o pai César Maia estava exilado já há algum tempo, e se casou no Chile com uma chilena, a Maria Ângela, e o Rodrigo Maia nasceu no exílio, na Embaixada Brasileira. Foi batizado na Embaixada Brasileira, por conta disso é um cidadão brasileiro, ele e seu irmão. O Weintraub ganha aliás, o que se diz em Brasília, e que todo mundo está querendo ter, inclusive o Supremo Tribunal, o STF, como que ele conseguiu chegar nos Estados Unidos com essa facilidade toda? Claro, foi através do seu passaporte diplomático. Sim. Até porque os Estados Unidos, para aceitar estrangeiros, é um critério longo. Não é o caso do ex-ministro. Ele chegou, no mesmo dia que ele saiu do Brasil, ele chega imediatamente aos Estados Unidos já para assumir suas funções. Não, isso foi um tratamento dado do país ao ex-ministro, porque ele estava de posse do seu passaporte diplomático. Sem ele não iria a lugar algum. Com certeza, né? Quer dizer, dá para se dizer, inclusive, que a imigração americana foi feita de trouxa, né, pelo governo brasileiro com esse tipo de iniciativa que agora se consolida com a mudança no registro do Diário Oficial da União, que é um documento público e cujo teor de precisão precisa estar de acordo com a lei, né? E o ex-ministro terá muitos problemas daqui para frente, vai ter que explicar uma série de coisas, inclusive a saída para os Estados Unidos. Quer dizer, não foi uma ida, né? Praticamente uma fuga. E agora ele está lá postando fotos em vários fast foods, né? Foi comer tacos no Taco Bell. Está, inclusive, desempenhando muito bem a função, porque ele foi para lá sob o prisma de ser o nosso representante no Banco Mundial, né? Parece que está fazendo turismo. E se você pegar o nome dos representantes que nós tivemos na função que vai assumir o ex-ministro, faz vergonha ao ex-ministro, né? Muito bem. João Carlos Silva, muito obrigado pela participação aqui. Amanhã voltamos a falar com os bastidores de Brasília. Obrigado, boa noite. Sim, boa noite, um grande abraço a todos. É isso aí. João Carlos Silva, você acompanha os comentários dele nas redes sociais da RDC TV, na íntegra, sempre com as informações vindas de Brasília, os furos, as novidades, a antecipação dos fatos, você acompanha aqui no Cruzando as Conversas e também através das redes sociais, @RDCTV Digital. Voltamos amanhã aqui a partir das 22h15 na RDC com o Cruzando as Conversas. Boa noite a todos. Cruzando as Conversas. Oferecimento
Galeazzi Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E Porto Color.